Uvrachá. Então hoje já estamos na nossa terceira parte do assunto de Korach e Moshe Rabbeinu. Korach e Moshe Rabbeinu, que é nada mais nada menos do que a retificação do Caim e o Abel. Então vamos fazer um resumo do que estudamos até agora. No paraíso, o Adão e a Eva tiveram duas crianças. E eles já tinham comido a fruta da árvore do bem e do mal, do Etz Hadat, da árvore do conhecimento. E aquilo causou a sincronização com a clipá, com o lado impuro. Essa clipá é chamada de Klipat Noga, que é um lado impuro que, na sua maior parte, ele é impuro, mas que ele também contém o lado bom, o lado puro. E por causa dessa mistura que o Adão e a Eva causaram, todo mundo que nasceu depois disso já nasceu uma mistura de bem e mal. Ou seja, toda pessoa ruim tem um lado bom, toda pessoa boa tem um lado ruim. Por causa disso, um Sanedrin, que era o tribunal rabínico de Jerusalém, na época da Mishnah, que poderia fazer uma pena de morte, eles não faziam pena de morte para um assassino que já tinha duas testemunhas oculares que viram um matando o outro, a não ser que dos 72 sábios que compunham o Sanedrin, pelo menos um tentasse absolver o culpado, o réu. Ou seja, assim, se todo mundo dissesse unanimemente que aquela pessoa é culpado, ele seria isento, porque aí seria decidido seria determinado que quem errou foi o Betadim, quem errou foi o tribunal. Porque não pode ser que uma pessoa não tenha um lado bom. Então, se 71 sábios, eles falaram que tem que condenar o assassino, e um falou para absolver, aí o assassino era condenado. Se os 72 falaram para condenar, ele não era mais condenado, porque não pode ser. Então esse tribunal não fez o julgamento certo, ninguém viu o lado bom dele. Então isso começa com Adão Arishon, com o primeiro homem. Toda coisa, quando ele fez a mistura no mundo, ele misturou aqui o bem e o mal, ele sincronizou o nosso mundo com a clipá chamada de Klipat Noga, o lado impuro chamado de lado impuro neutro, que ele tem o lado bom e o lado ruim. Vamos traduzir como lado impuro neutro, assim. Então, por causa disso, o Caim e o Abel, eles nasceram já uma mistura de bem e mal, como cada um de nós. Só que no caso do Caim, o lado ruim dele era maior do que o lado bom, mas o lado bom dele era maior do que o lado bom do Abel. O lado bom do Abel não era tão grande quanto o lado bom do Caim, mas o lado ruim dele era mais fraco do que o lado bom dele próprio. Então, os dois quiseram fazer um trabalho divino, e os dois queriam fazer roupas. O Caim plantou linho para fazer roupa de linho. Então essa já era a segunda roupa, porque a primeira roupa foi Hashem, Deus, fez a túnica de Adão e Chava. Então eles já tinham de onde copiar. Então o Abel, ele criou os caneirinhos para fazer a túnica de lã. O Caim, ele plantou o linho para fazer a túnica de linho. Os dois fizeram sacrifício para Hashem. O Caim, ele pegou todo o linho que ele não tinha como usar, que já estava podre ou qualquer coisa assim. Ele fez uma reciclagem, ele falou, olha, sendo que já não dá mais para usar isso, então vamos dar isso para Deus, fazer disso um corban. Ele se compara a pessoa que ele vai dar uma tzedakah, ele fala, uau, o meu sapato furado, eu já não consigo mais usar ele mesmo. Levar para o sapateiro, o conserto vai custar mais do que o novo,
então eu já dou ele para tzedakah, uma coisa assim. O Abel, ele pegou o melhor carneirinho que ele tinha, e aquele melhor carneirinho ele fez dele o korban. O korban do Caim não foi aceito. Dizem que era um dia de vento, que não tinha vento, e mesmo assim veio um vento e levou a fumaça do korban dele para mostrar que não foi aceito. O korban do Abel foi aceito, mesmo que era um dia de vento. A fumaça subiu direto, nos mostrando que no Beit HaMikdash, mas futuramente também aconteceu assim. Quando se fazia um korban, a fumaça subia reto, mesmo que tinha ventania. Ou seja, esse motivo vai fazer com que o Caim odeie o Abel, queira assassinar ele. Então a gente vê daqui, a gente aprende o assunto da inveja. Que a inveja, você fala, essa pessoa, o Caim, ele é uma pessoa religiosa, ele foi fazer um sacrifício para Deus, ele é uma pessoa religiosa, mas ele tem tanta inveja do outro que é mais religioso do que ele, o Abel, que fez um sacrifício, o sacrifício foi aceito, que por causa disso está disposto a assassinar o Abel para eliminar a concorrência. Então, isso já é desde o começo do mundo. Então, muitas vezes você fala, se tal pessoa está falando mal do outro, onde tem fumaça tem fogo. Mas isso não está certo. Onde tem fumaça tem fogo, sim, mas pode ser que o fogo é com esse que está falando, não é com esse que foi falado. Ou seja, muitas vezes a pessoa ataca alguém por inveja, por ciúmes. Isso começa com o Caim e o Abel. Ou seja, a gente descobre daqui que uma pessoa é atacada por ser bom e não por ser mau. E, continuação, o Caim ele já queria assassinar o irmão dele por causa disso. Coloca um agravante nisso, que quando nasceu o Caim, está escrito no versículo Et Caim, e Caim. Então a Eva deu à luz e Caim. Então quer dizer que nasceu alguém antes. Esse alguém, dizem nossos sábios, era uma irmã gêmea, que ele se casaria com ela. Ou seja, o primeiro homem e a primeira mulher eram a mesma pessoa que foi dividida em dois. Quer dizer que o Adão e a Eva, eles se casaram com si próprios, que eles eram a mesma pessoa. O Caim e o Abel já teriam que se casar com as irmãs e depois já teriam um mundo normal. O Abel, antes dele nascer, está escrito Et Achiv Et Hevel. Et Achiv Et Hevel. O seu irmão e Abel. Quer dizer que com Abel nasceram duas gêmeas. Aí o Caim já teve motivo 2 para atacar, para querer assassinar o Abel, que é o fato de o Abel ter mais do que ele. Então esses dois motivos que começam no começo do mundo, eles vão estar presentes em todas as situações. Vai ter uma pessoa que no trabalho vão querer demitir ele porque ele é bom demais. Porque alguém tem inveja dele, tem medo, não vão demitir ele porque ele é ruim, vão demitir ele porque ele é bom. Alguém vai ser atacado, vai ser mal falado porque ele é bom. E vai ter outro caso, que ele vai ser atacado, vai ser mal falado, atacado, porque estão com inveja do que ele tem. Então essas duas bases, e dizem nossos sábios, o invejoso, não só que ele não consegue o que ele quer, mas ele também perde o que ele tinha. E vamos entrar aqui num assunto muito, muito, muito interessante. Por que o porquê dessa situação? Como a pessoa tem que reagir dentro de uma situação dessas? O Caim, ele estava com inveja do Abel. E essa inveja é uma inveja que dá para entender. O Abel tinha mais crédito lá em cima do que o Caim. E aqui embaixo também.
como a gente tem que se relacionar a isso, dizem nossos sábios, que a inveja dos sábios, ela aumenta a sabedoria. Você vê alguém que sabe mais Torá do que você? Então, estuda mais. Aí nossos sábios incentivam, olha, concorre com ele, estuda mais do que ele. Aí você vai saber mais. Agora você vê alguém que tem mais dinheiro do que você, aí nesse caso não. Nesse caso, não concorra, não, nada de nada, porque isso é outra categoria. O maná que caía, a comida que caía do céu no deserto, caía para cada um de acordo com a medida o que ele tinha que comer. Então está escrito Omer Lagulgolet, né? O Omer, que é uma certa quantidade por cabeça. Se a pessoa pegava mais do que precisava, apodrecia. Se ele pegava menos do que precisava, crescia. Então, assuntos materiais, dizem nossos sábios, você sempre tem que olhar para quem está abaixo de você. Você, graças a Deus, mora em cima da ponte, você tem que olhar para quem mora embaixo da ponte. Você fala, eu estou numa casa, num prédio, e o coitado aí está embaixo da ponte. Então, em relação a assuntos materiais, sempre, você tem que olhar para quem está embaixo de você e dar graças a Deus que você não está tão ruim quanto essa pessoa que você está vendo que ele está ruim. A tal ponto que o Rabi Akiva, uma vez, o Rabi Akiva era a pessoa mais pobre na época dele. Ele se casou com a filha do ricaço, do Kalba Savua, com a condição que ele vai estudar a Torá. O pai dela desertou ela, expulsou ela de casa. Eles foram morar numa choupana, se fala isso. Você fala, nunca vi isso de verdade, o que é, mas dizem as palavras choupana. Se eu for para um camping e falar, eu quero alugar uma choupana, ninguém vai saber o que é, mas vamos dizer assim, eles construíram lá um barraco na favela, vamos dizer, esse mas era um barraco simples, toda a favela tinha barracos melhores do que a favela deles, desculpa, o barraco deles. Quer dizer que de toda a favela eles eram os mais pobres, num exemplo assim de Brasil de hoje, né? Então, Hashem fez um milagre, no caso do Rabi Akiva, veio Eliyahu Hanavi, desceu para o mundo, bateu na porta do barraco do Rabi Akiva na favela e falou para ele, a minha mulher acabou de dar luz, a gente está precisando de um pouquinho de palha para ela deitar, que ela está deitada no chão, está duro. Aí o Rabi Akiva falou para a esposa dele, está vendo? Tem alguém que está numa situação pior do que a nossa. E por que Deus fez esse grande milagre? Por que Hashem fez esse milagre de mandar o Eliyahu Hanavi para pedir esse pouquinho de palha para o Rabi Akiva pensar que tem alguém numa situação pior do que a dele? Porque isso vem nos ensinar que por pior que seja a situação material, a gente nunca tem que olhar para quem tem mais do que nós, mas até o próprio Deus ele faz um milagre para que a gente consiga ver quem tem menos do que nós, para a gente agradecer a Hashem pelo que a gente tem. E se não existe alguém que tem menos do que nós, a Hashem faz um milagre, manda Eliyahu Hanavi, manda o próprio profeta Elias lá do céu, disfarçado de pobre, para te consolar, para você ver que tem alguém numa situação pior do que a sua. Quer dizer, essa situação é criada lá de cima, só para você não olhar para quem está melhor do que você, você tem que olhar para quem está pior do que você. Dizem nossos sábios, tem muitas assuntos muito profundos em relação a isso. Só dar um exemplo para vocês. O Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, ele dizia que tudo que Hashem deixa existir no mundo, se Hashem está deixando isso existir, é porque tem um motivo. Então, por que Hashem deixa existir? Por que Deus deixa existir a kfirá, o ateísmo? Eu poderia fazer um milagre e não terem ateus no mundo. Tipo, ou a pessoa reza para Hashem, ou ele reza para idolatria, mas ninguém vai ser ateu. O Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, ele falou, até isso tem uma necessidade. Quando alguém vem te pedir uma tzedakah, não fala para ele, Deus vai te ajudar.
Nessa hora você tem que ser ateu. Nessa hora você tem que não acreditar em Deus. Você tem que falar, Deus não existe, só está dependendo só de mim. Eu tenho que dar essa tzedakah, eu tenho que dar essa doação. Então, o que acontece? Nesse caso, se Hashem fez esse grande milagre para mandar Eliyahu Hanavi para o Rabi Akiva, para o barraco dele, para mostrar que tem alguém mais pobre do que ele, essa regra a gente vai levar com a gente, quer dizer que sempre olhar para quem é mais pobre do que nós em relação a assuntos materiais. Se você é gordo, olha para quem é mais gordo que você. Se você é feio, olha para quem é mais feio que você. Se você é burro, olha para quem é mais burro que você. Mas nos assuntos espirituais, não. Ou seja, assim, se você fala, olha, o meu vizinho é um doutor e eu sou muito burro, mas em relação à Torá você não tem que pensar assim. Em relação à Torá você tem que fazer novamente como o Rabi Akiva. Ele viu uma fonte pingando e tinha na pedra tinha um buraco cheio de água e tinha um burro bebendo água. Aí ele olhou para a pedra e ele falou, uau, essa goteira está aqui já há muito tempo. E a goteira, ela fez um buraco na pedra que é dura, e ela não fez um buraco na cabeça do burro. Por quê? Porque o burro, ele fica movendo a cabeça para cá, para lá, ele é desfocado. E a pedra é focada, ela fica sempre no mesmo lugar. Então ele aprendeu disso, que ele se focando, mesmo que a cabeça dele é uma pedra, ela vai acabar se tornando um reservatório de água. Então, em relação a assuntos materiais, a gente tem que olhar para quem tem menos do que nós e se contentar com o que a gente tem. Em relação a assuntos espirituais, a gente tem que olhar para quem está acima de nós e não se contentar com o que a gente tem. E vamos chegar então novamente no Korah. O Caim matou Abel porque ficou com inveja dele em assuntos materiais, que o Abel tinha 2 mulheres e ele tinha uma. Em assuntos espirituais, que no lugar de ele se esforçar mais para que o corban dele seja aceito, ou seja, da próxima vez ele, no lugar de fazer um sacrifício da reciclagem dele, no lugar disso fazer um sacrifício do que ele tinha de bom lá, da melhor parte do linho dele. E então, nesses 2 aspectos, no aspecto espiritual, o Caim deveria se esforçar para ultrapassar o Abel, mas ele próprio se esforçar, não eliminar o concorrente e falar para Hashem, olha, agora que só tem eu para fazer o sacrifício e fazer o corban, então você não tem escolha, você tem que aceitar o meu corban, agora não tem mais concorrência, eu tenho um monopólio. Dizem que uma coisa interessante tem, eu não vou entrar em detalhes assim, que tem muita política envolvida, mas no meio judaico tem um pouco disso. Tem um rabino numa cidade que, se vem outro, tinha uma história muito, muito engraçada. Tem no Borough Park, cada esquina tem uma sinagoga, cada sinagoga tem um rebbe, mas são rebbes assim, cada rebbe tem o nome de uma cidade. Se você pega o mapa da Polônia e da Hungria, acho que tem mais rebbes no Borough Park do que tem cidades na Hungria e na Polônia. Mas cada rebbe, a sinagoga dele é em nome da cidade de onde veio aquela comunidade. Ou aquele rebbe, ou ele é descendente do rebbe de tal cidade. Uma vez um rebbe desses encontra o filho, cada sinagoga consegue ter 10 pessoas. O rebbe encontra o filho de uma pessoa que reza na sinagoga dele. Pergunta, onde está seu pai? Já há 3 dias ele não aparece. Aí o filho fala, olha, meu pai, coitado, teve um infarto, está na UTI. Aí o rabino fala, ai, graças a Deus, eu pensei que ele tinha ido rezar em outra sinagoga. Então, aí o que acontece é que, assim, no lugar das sinagogas ensinarem pessoas a rezar, uma tenta puxar da outra a pessoa que já sabe rezar. Então esse é o negócio do Caim. O Caim, no lugar dele se esforçar para ficar melhor espiritualmente,
No lugar disso, ele tenta eliminar a concorrência. Ele fala só, vou ter um monopólio do trabalho divino. Em outras palavras, a história termina que o Caim matou Abel, e com essa intenção, que daqui para frente a única pessoa que vai fazer os sacrifícios para Deus é ele. Quer dizer, ele vai ser o responsável pelo trabalho divino, ele vai ser a autoridade religiosa. E também porque ele estava com inveja do irmão dele, do irmão ter mais do que ele. Então, dessa maneira, ele matou o irmão, pegou a mulher a mais que ele achava que era direito dele, pegou para ele, e ficou agora só ele responsável pelo trabalho divino no mundo. Só que tudo isso é bonito, que a pessoa faz um sacrifício para Deus por motivos sociais, ele esquece que Deus existe de verdade. É tipo assim, ele tá se planejando de uma maneira, ele tá esquecendo que Deus existe. Aí de repente ele ouve o Caim, ele ouve Deus pergunta para ele aonde está o Abel, o seu irmão. Aí o que ele fala? Eu não sou o guarda dele, eu não sou responsável por ele. Ah, então agora as coisas já mudaram, né? Então antes ele era a pessoa mais importante, tipo, você pensava nele de manhã, de tarde e de noite. Agora já ele não te importa. Então Hashem diz para ele, não vamos entrar assim nos detalhes da coisa, mas é uma linguagem metafórica, que a terra se abriu para receber o sangue do Abel, e esse sangue ele está gritando no meio da terra, tipo uma linguagem metafórica, mas essa linguagem já vai nos indicar que agora o Caim já tem essa pendência, ou seja, a terra que se abriu para receber o sangue do irmão dele que ele assassinou, agora está decretado para ele que olho por olho, dente por dente. A linguagem da Torá, que não quer dizer que a pessoa tira a dentadura e pode dar soco na boca do outro, mas quer dizer o que ele fez, ele vai acontecer para ele, não mais do que o que ele fez, mas pode ser muito menos ou nada, de acordo com a tshuva, com o remorso que ele tiver pelo que ele fez. Só que o Caim, ele não se arrependeu do que ele fez. O que ele falou para Hashem? Ele falou, olha, agora qualquer um que me encontrar vai me matar. Ou seja, assim, se não fosse isso, ele teria feito de novo. Porque nós sabemos que na hora que o Adam Arishon comeu a fruta da árvore do conhecimento, do Etzadat, ele criou uma barreira espiritual entre nós e Deus, que por causa que na hora que ele fez a primeira transgressão da história da humanidade, e Hashem perguntou para ele, por que você fez isso? Ele justificou, ele jogou a culpa no outro, ele falou, foi a mulher que você me deu. Hashem perguntou para Havá, para Eva, por que você fez isso? Ela também justificou, ela falou, eu não sou culpada, a culpada é a cobra. Então, por causa que o Adão e a Eva não fizeram tshuva, eles fizeram a primeira transgressão, desde que o mundo é mundo. A primeira transgressão desde a criação do mundo. E eles justificaram, eles não tiveram remorso pelo que eles fizeram. Então, por causa disso, eles construíram lá em cima uma barreira espiritual, que para a pessoa conseguir fazer tshuva, conseguir se arrepender do que fez, era quase impossível, até chegar ao rei Davi. E o rei Davi, por meio da tshuva dele, por meio do remorso que ele teve pelo que aconteceu no caso da Batsheva, ele conseguiu quebrar essa barreira espiritual, escreveu o livro dos Tehillim. Então hoje todo mundo que quer voltar para Hashem, quebrar a barreira espiritual, se arrepender do que fez de errado, voltar para o bom caminho com muita alegria, tem que ler o Tehillim.
Mas antes do rei Davi não era fácil. Então o Caim, para ele fazer tshuva, ele tinha que se esforçar bastante. Ele não se esforçou nada, ele não estava interessado em fazer tshuva. O interesse dele era assim, se ele soubesse que não ia ter castigo nenhum para isso, se ele soubesse que Hashem, que Deus iria fazer vista grossa, não iria perguntar para ele onde está seu irmão, não iria cobrar dele isso, ele teria feito de novo. Então, o Caim viveu 7 gerações, ele teve um filho, um neto, bisneto, tataraneto, até que chegou na 7ª geração, ele foi morto pelo Lemer, que era a 6ª geração dele. O Lemer enxergava embaçado. O Tubal Caim, que era o filho do Lemer, era a 7ª geração, então chegou a hora do Caim morrer, que esse é o esquema que Hashem deu para ele ter tempo de se arrepender do que ele fez. Ele não se arrependeu do que ele fez. Continuação, então a linguagem divina em relação a Caim era a terra que se abriu, o sangue do seu irmão está gritando, de dentro da terra que se abriu para receber ele. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Caim está com uma pendência de que o que ele fez vai acontecer para ele, a não ser que ele retifique isso de outra maneira. Então, o nível, agora vamos começar, os níveis da alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida. A Chaya e Yechida são 2 níveis muito altos que não se revestem no nosso corpo. Então, o que se reveste no nosso corpo é Nefesh, Chaya, Nefesh, Ruach, Neshama. Agora vai começar a retificação do Caim. Então ele nasce como aquele soldado egípcio que bate no Datan. Datan era um judeu, não quero falar palavrão, mas o soldado egípcio bateu nesse Datan. Datan, ele era um dos responsáveis, aqueles guardas que eles eram responsáveis pela cota de tijolos que o nosso povo tinha que fazer, e se o povo não fizesse o suficiente, o guarda judeu responsável, ele apanharia do egípcio. Então aquele egípcio estava de olho na mulher desse Datan, e o Datan não era flor que se cheire, mas não justificava fazer o que ele fez. Então aquele guarda egípcio já era a reencarnação do Caim, para retificar o fato dele ter matado o Abel para roubar uma mulher. O Abel tinha 2. Então, Moshe Rabbeinu, com 20 anos, ele sai do palácio do faraó para ver o que o nosso povo está passando. Ele vê o soldado egípcio que Moshe Rabbeinu, ele já estava num nível de... Ele era um grande cabalista, ele já conseguia enxergar coisas que outras pessoas não enxergavam. E ele viu que aquele soldado tinha colocado o guarda judeu, que era o Datan, o responsável pelos operários judeus, tinha colocado ele para trabalhar a noite inteira. E essa noite o guarda egípcio foi lá passar com a mulher do Datan. E de manhã, quando o Datan percebeu isso, o guarda egípcio resolveu dar nele chicotadas e considerar isso um acidente de trabalho, que ele morreu por causa das chicotadas. E estava chicoteando ele até a morte. Moshe Rabbeinu fala o nome de Hashem que tira a alma do corpo, e aquele soldado egípcio morre, e Moshe enterra ele na terra. Então esse é o primeiro nível do Tikkun do Caim. Quer dizer, a alma do Caim, no nível mais baixo, ela, no lugar de retificar, no lugar de não matar o outro para roubar a mulher dele, como o Caim fez com Abel, no lugar disso tenta de novo matar o outro para roubar a mulher dele. Daqui a gente entende uma regra básica da Torá, que é a coisa ruim que você mais quer fazer na sua vida, isso é o motivo que você veio retificar, isso é o que você veio retificar. Então aquele soldado egípcio, a coisa que ele mais queria fazer na vida era... Só um segundo, eu tenho um problema com o equipamento, ok? Problema com o equipamento, mas provavelmente você já está me ouvindo novamente. Voltando, então, a regra da Torá é que quando você se reencarna
para retificar alguma coisa, você se reencarna com a vontade de fazer aquela coisa novamente, para poder se controlar e não fazer, e por meio disso retificar. Como diz o Rambam ele determina o que é tshuva. Tshuva é a pessoa estar com a mesma mulher na mesma hora, no mesmo lugar e não fazer a coisa errada. E o que a Torá diz? É proibido você se encontrar com a mesma mulher. Se você já teve um problema, é proibido você se colocar, se expor. É proibido você se expor, se colocar novamente naquela mesma situação. Se você tem uma fraqueza em relação àquela mulher, você não pode se encontrar com ela, a não ser em local público. Então, como o Rambam pode dizer, no mesmo lugar, no lugar onde a pessoa tinha feito a coisa errada, daí a gente vê que não é, que ele tem que ligar para ela e falar, olha, quero fazer tshuva, vamos nos encontrar lá no lugar que não tem ninguém, só tem nós dois, a gente se encontra lá na mesma hora que nos encontramos na vez passada, e eu chegando lá não vou fazer nada com você porque eu vou me controlar. Não é assim, não é essa a intenção do Rambam. Então qual que é a intenção? A intenção é essa, que você é colocado nessa situação, você é colocado na mesma situação que você estava, e se controla, mesmo que não é a mesma mulher biológica, mesmo que é um pensamento, você se lembra do que aconteceu, e no lugar de falar, ai que saudades, no lugar disso você se arrepende, você fala, se eu pudesse, não pode ser que eu fiz uma coisa dessas, não era eu que estava lá, se acontecesse de novo não teria feito. Tinha um amigo, acho que eu contei para vocês, quando nós éramos jovens, tinha um país, República Tcheca, eles são alemães, né? É um tipo de alemães que tem lá. Era a Tcheca com a Eslováquia, era um país chamado Tchecoslováquia, não tem mais. Hoje cada um dos dois povos é independente do outro. Mas é um paísinho pequeno do lado da Alemanha, eles falam alemão também. E tinha esse meu amigo, ele tinha uma namoradinha que era a filha do cônsul da Tchecoslováquia, e ela, aquele país na época era um país comunista soviético, né, fazia parte tipo do Pacto de Varsóvia, e eles eram comunistas ateus. Então ela era totalmente ateia, ela achava que ela um dia iria morrer e acabou, não ia ter mais nada, morreu e desaparece. Então ela tinha esse judeu que era o namorado dela, ela falou para ele, olha, eu quero aproveitar até o fim, tudo que eu puder fazer com você, eu vou fazer com você, porque um dia eu vou morrer e já não vou mais existir. Então enquanto eu existo, eu quero ter os prazeres mais intensos do mundo. Então ela fazia com ele tudo, todas as fantasias, e ela tentava aproveitar o máximo possível, porque ela achava que não tinha Deus, não tem próximo mundo, não tem nada, então um dia que ela morrer, acabou, ela já não tem mais como aproveitar, e ela queria aproveitar intensamente. E ele estava lá, ele era o namorado dela. Até que um dia ele me contou, o pai dela foi transferido, então ela mudou de país, com certeza no outro país também a gente já não tem mais notícias, mas ele voltou para o judaísmo, ele era um judeu de pai e mãe, ele voltou para o judaísmo e ele se casou com uma mulher judia. Uma mulher judia geralmente é uma família de imigrantes que sofreram muito, então a pessoa já vem com uma bagagem sabe, já vem machucada de casa, na hora que ela se casa, ela já tem todos os problemas psiquiátricos dela, assim, todos os sentimentos tudo que ela passou, ela vem com toda essa bagagem, muitas vezes não só que ela é durona, porque a família passou por muitas dificuldades e foram duros com as crianças, mas ela também
Mas de vez em quando até, na hora que ela se casa, ela quer se vingar, inconscientemente, tipo, ela vê no marido o pai dela que maltratou tanto ela, e ela maltrata o marido assim, sentindo que, olha, esse é o lado masculino que eu não estudei psiquiatria, só me explicaram isso de várias maneiras diferentes, mas eu não estudei psiquiatria, não entendo, mas foram explicações que me deram, sendo que nós, quando tem um problema de marido e mulher, a pessoa vem perguntar para o rabino, então eu tinha que fazer uma lição de casa, o que está causando os problemas. Em muitos casos, o que causa os problemas é o fato da mulher ser filha de imigrantes do leste europeu, que eles foram muito maltratados, e aí tem todo esse histórico que causa com que dentro da família o comportamento seja um pouco cruel. E isso já causa os problemas de harmonia familiar. Então, essa pessoa, ele era judeu, ele se casou com uma mulher judia e realmente a mulher era durona e colocou ele na linha e ele me cantava uma música, ele falava Yetzerara, Yetzerara é a má inclinação, né? Yetzerara, Yetzerara, quantas saudades você me dá. Então isso não é teshuvá. Ou seja, ele ficar com saudades do que ele fazia de errado, aí isso não é teshuvá. Isso não é se arrepender. Então, arrependimento está com a mesma mulher no mesmo lugar. Quando ele se lembra do que ele fez, ele se arrepende. Ele fala, não pode ser que eu fiz, que eu estava lá, que eu me comportei como um macaco no zoológico, eu devia ter me comportado como uma pessoa normal, certo? Se casar e depois fazer todas as fantasias com a esposa, ou no caso de morar junto com a pessoa para construir uma família. No caso de alguém que não é judeu, o Rambam diz que o fato deles morarem juntos com a intenção de constituir uma família já é considerado um casamento. A gente não leva em conta se o juiz fez o casamento ou se teve um casamento religioso de qualquer outra religião. A única coisa que é levada em conta é o fato de eles morarem juntos para constituir uma família. Então eles são considerados já marido e mulher a partir desse momento. E enquanto que no judaísmo tem que fazer um casamento, o rabino ortodoxo tem que fazer um casamento. Então depois que a pessoa se casa, tá bom, aí faz todas as fantasias. Mas antes disso, só fazer por fazer, sem intenção em montar uma família, aí a gente não vê isso como uma coisa certa. Tipo, me lembro quando eu era pequeno, falaram que os romanos antigos, não sei onde eu aprendi isso, tem que verificar com algum professor de história que assiste às nossas aulas, se puder colocar observação, que os romanos antigos, eles tinham quando eles faziam festas, eles comiam muito, depois eles vomitavam para poder comer mais, para ter o prazer em comer. Então, ouvi uma história dessas, não sei, não me lembro a fonte dela, mas seria uma coisa assim, só fazer por fazer, sem motivo nenhum, sem constituir uma família, a gente não vê isso com bons olhos. Quer dizer, assim, ter prazer por ter prazer, sem motivo nenhum, sem objetivo nenhum. Então, voltando, a pessoa fez teshuvá, se arrependeu do que fez, quer dizer, ele se lembrou do que ele fez, ele teve um remorso. Então, isso é considerado teshuvá. Agora, a gente nasce com aquela inclinação, com a vontade de fazer a coisa que a gente veio para consertar, para poder se controlar e não fazer, e retificar por meio disso a coisa errada que a gente fez, e aí a gente não precisa receber um castigo pelo que a gente fez, porque o objetivo divino não é maltratar a gente, é que a gente se conscientize e se arrependa do que fez. Aí tá bom, fechou.
Não é que a pessoa vai falar, primeiro eu vou fazer a coisa errada, depois eu vou me arrepender, que está escrito na Gemara, quem fala isso, lá de cima não dão para ele a oportunidade de se arrepender. Nós vimos isso no caso da Inquisição. Muita gente falou, olha, eu vou rezar na igreja, depois eu vou voltar para o judaísmo, e não tiveram oportunidade. Hashem fez assim lá de cima, o Tribunal Divino criou uma circunstância que aquelas pessoas daquela geração, que eles eram judeus, que se tornaram cristãos, eles não conseguiram voltar para o judaísmo. Onde eles foram, a Inquisição foi atrás. Então, até eles fugiram de Portugal tudo, aqueles que tinham se tornado cristãos, dificilmente eles conseguiram voltar para o judaísmo. E então o que acontece na prática? A pessoa que fala, vou fazer a coisa errada e vou me arrepender, lá de cima não deixam ele se arrepender, aí realmente criam uma barreira para ele. Mas uma pessoa normal, que ele faz a coisa errada por motivos que Deus me livre, e depois ele se arrepende, vai dar castigo para ele por quê? Então o motivo, lá em cima, a regra divina é o Midá que nega de Midá. O que ele fez tem que ser feito para ele. Agora, se ele fez chuva, se ele se arrependeu, aí o arrependimento é no lugar disso. Aí no lugar de acontecer para ele o que ele fez, aí ele consegue resgatar isso de outras maneiras, por meio das boas ações dele, por meio da tzedakah, da reza, do estudo da Torá, das mitzvot que ele faz, ele consegue retificar o que ele fez errado, contanto que ele tenha se arrependido. E para se arrepender, ele nasce com a mesma vontade de fazer a coisa errada que causou para ele na reencarnação anterior ele ter feito essa coisa errada, e aí ele se controla, e aí ele consegue retificar. Então o Caim, ele nasce como aquele soldado egípcio, e aí no lugar de se controlar, de não roubar a mulher do outro, ele vai matar o outro, assassinar o outro, chicotadas para roubar a mulher dele. Aí Moshe falou o nome de Hashem, que tira a alma do corpo, e enterrou aquela pessoa. Porque a Torá tem que falar que ele tem que contar essa história, que Moshe Rabbeinu enterrou aquela pessoa na terra. E porque depois, na hora que Moshe Rabbeinu tem que fazer o milagre da praga dos piolhos, que ele teria que jogar a terra do Egito para cima, e a terra se transformaria em piolhos, porque ele falou, olha, eu não vou poder fazer isso, e aí o Arão teve que fazer. Moshe falou, porque essa terra ela me ajudou, porque eu tive que enterrar aquele soldado egípcio. Então por quê? Por causa que o Abel, está escrito que a terra recebeu o sangue dele, essa linguagem metafórica logo no começo do mundo, no Gênesis. Então agora o conserto do Caim vai ser que se ele não retifica isso da maneira correta, aí vai ser medida por medida. O que ele fez, ele leva. Então, no caso do soldado egípcio, ele ficou com vontade de roubar a mulher do outro, de assassinar o outro para roubar a mulher. Ele era a alma do Caim, que assassinou Abel para roubar. O Abel tinha duas esposas. Então, para roubar uma esposa, ele voltou como soldado egípcio. Para roubar a esposa, que o Abel teria direito de nascer pelo menos com uma, né? Então, para roubar essa, o conserto era o soldado egípcio, não conseguiu consertar, ficou com vontade de assassinar o outro para roubar a mulher dele, foi fazer isso, Moshe Rabbeinu tira a alma dele com o nome de Hashem e enterra ele na terra. Quer dizer, o que ele fez, que é o sangue do Abel foi para a terra, agora é feito para ele. Agora, segunda rodada, o Itró também é a reencarnação do outro aspecto da alma do Abel, que matou do Caim, que matou o Abel para roubar uma mulher que o Abel recebeu a mais. Então, essa mulher é a Tzipora, que ela causou a briga, porque ela foi uma gêmea a mais. Então, o Itró, ele é a reencarnação desse aspecto da alma do Caim, e ele leva para Moshe a Tzipora,
e ele dá um conselho para Moshe dirigir o povo de uma maneira que Moshe Rabbeinu não acabe infartando. Então ele também devolve a mulher que ele roubou na reencarnação anterior, e também dá um conselho para Moshe, salva a vida de Moshe por meio daquele conselho. E agora só faltou o lado da alma do Caim, que assassinou o Abel, por causa que o Abel era mais religioso do que ele, por causa que o Abel estava mais próximo a Deus do que ele, por causa que o Abel ele fez um sacrifício que foi aceito. Então essa inveja religiosa agora vem ser retificada pelo Korah. Então o Korah, toda a briga dele com Moshe era um assunto religioso. Quem vai determinar, quem vai fazer o trabalho divino? Ou seja, no caso de Moshe, tá bem claro aqui. Moshe Rabbeinu, ele vem de um histórico que quando ele nasceu, a mãe dele colocou ele num barquinho, numa cestinha impermeável no rio Nilos. E agora ele, dentro dessa cestinha, foi salvo pela filha do faraó, a Bátia, e a Miriam estava perto. A Miriam falou: vou te trazer uma mulher judia para dar de mamar para ele. Aí tá bom, ele foi levado para o palácio do faraó depois disso, depois que desmamou. E aí a Bátia continuou nessa mesma linha. Pegou para ele o pai dele para dar aulas de Torá para ele, pegou para ele os melhores professores particulares da tribo de Levi. Ele saiu de lá com 20 anos, saiu de lá sabendo o nome de Hashem, que tira a alma do corpo. E em outras palavras, com 20 anos ele saiu de lá, ele viu aquele egípcio tentando matar o judeu para roubar a mulher dele, falou aquele nome de Hashem, então ele já era um grande cabalista. Só que o que o Korah estava alegando, como pode ser essa pessoa que é o Moshe? Que olha a educação que ele teve, ele cresceu no palácio do faraó, e o Korah morava no bairro judeu mais religioso da cidade, e numa cidade, num país que todo mundo era judeu, no estado do Egito que todo mundo lá era judeu, e na tribo de Levi, que eles eram judeus mais religiosos, eles estudavam Torá o tempo todo, a parte oculta da Torá que eles tinham naquela época, antes da entrega do Pentateuco da Torá no Monte Sinai. Então eles estudavam aquelas cabalas que tinha desde a época de Avraham Avinu, e o Korah, ele se sentiu que ele é mais adequado para ser o líder religioso do nosso povo do que Moshe Rabbeinu. Ou seja, o fato de Moshe ter nomeado Aaron, o irmão dele, como Cohen Gadol, é uma nomeação de Moshe. E Moshe é uma pessoa que cresceu no palácio do faraó, não cresceu na família religiosa, no bairro religioso, dentro de todos os... Então, agora o Korah teria que se controlar. E falar assim, realmente, parece para mim que eu sou mais religioso do que ele. Mas ele é o escolhido de Deus, então tenho que festejar, tenho que parabenizar. Então ele veio com essa vontade de matar o outro para ser o responsável religioso do nosso povo, e ele se controlando, ele retificava isso. Ele não se controlou, ele fez uma revolução, queria matar Moshe Rabbeinu, e ele determinar que ele próprio vai ser o responsável religioso do nosso povo, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E por causa disso Moshe fala para ele: se você morrer como qualquer pessoa, isso quer dizer que não foi Deus que me mandou. Mas se a terra se abrir para te receber, isso mostra que foi Deus que me mandou. Quer dizer que tudo que eu falei é profecia. Ele já jogou no Korah, a alma do Korah já sentiu isso. Falou: tá aqui o Caim e o Abel, tem que acontecer para o Caim o que ele fez para o Abel, e agora é a oportunidade de retificar isso da maneira correta, se controlar, e aí termina o assunto assim.
Mas o Korach, mesmo sentindo isso, ele não se controlou. Ele não se controlou, então ele não retificou o assassinato do Caim, que o Caim assassinou Abel. Não retificou isso de maneira positiva. Ele quis repetir esse assassinato, assassinar Moshe para receber o cargo de sumo sacerdote, e por isso a terra se abriu, que foi medida por medida, e o Korach caiu dentro. E para terminar com uma coisa boa, então, conclusão. Sempre que a gente sente vontade de fazer a coisa errada, isso quer dizer que nós nascemos para controlar isso, e por causa disso, essa coisa que a gente tem mais vontade de fazer, é isso que a gente tem mais que controlar. Agora chegamos no nosso Centro da Cultura Judaica e terminamos a nossa aula. Desejo a todos vocês então muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Está aqui o nosso Tzadik Hillel no nosso Centro da Cultura Judaica, e Atzlachá, Briut, Parnassá, Bechefa, e muita alegria. Então esse assunto terminamos. 3 aulas, mas terminamos. Quer dizer, o assunto da reencarnação do Caim e do Abel e a retificação que no caso de Yitro foi feita da maneira correta. No caso do soldado egípcio e do Korach, foi medida por medida, porque eles não retificaram isso da maneira correta, e termina a história dessa maneira. Atzlachá, Briut, Parnassá, Bechefa, Vekol Tov.